Vamos falar de revelação, né? Revelação é uma coisa que é muito comum nos nossos dias, né? A palavra revelação, Deus está me revelando, eu tenho uma revelação para a igreja e revelação, etc e tal. Mas nós dizemos que a Bíblia, conforme eu disse na introdução, a Bíblia ela é a revelação pessoal de Deus. Tá? Ela é a revelação de Deus. E o que significa revelação? A palavra revelação, né, ela provém do próprio, era aqui que eu ia falar, do próprio Apocalipse, né, a palavra grega Apocalipse, que significa simplesmente tirar o véu, desvendar, tornar descoberto, expor o que estava oculto, diz respeito ao ato pelo qual Deus comunica uma verdade que outrora estava oculta. Tá? Então, a palavra revelação em si só significa isso. Eu vou revelar algo que estava oculto. Não é que eu vou adivinhar o que aconteceu na sua vida. Eu vou expor o que estava oculto. Então, quando Deus nos revelou através das Escrituras as suas verdades, o que ele fez? Ele apresentou a nós verdades que estavam ocultas. E Paulo chama isso de mistério, que também é outra palavra que a gente está acostumado a ouvir, o mistério. E Paulo, conforme vocês já viram no vídeo sobre o dom de línguas, a palavra mistério para Paulo sempre significou uma verdade que outrora estava oculta, mas que agora havia sido revelado. Paulo mostra isso. Então o que era o mistério? O mistério, na Bíblia, sempre é o Evangelho, Jesus Cristo. O mistério sempre aponta para Jesus Cristo. Quando Paulo fala da palavra mistério, pode ver o contexto, está falando do mistério outrora oculto, que agora estava sendo revelado, e esse mistério é o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Então, a revelação é expor o que estava oculto, assim como o mistério. Eu vou pedir a permissão para vocês, para a gente, senão eu não vou concluir, depois eu passo o slide para vocês copiar, tá bom? Senão a gente não consegue, eu ainda tenho 6 slides. Quando nós falamos de revelação nas Sagradas Escrituras e na teologia, nós afirmamos que a revelação de Deus se divide em dois aspectos. Primeiro, nós temos o que nós chamamos de revelação geral. Então, tratando-se da revelação, nós temos a revelação geral e nós temos a revelação especial, ou, teologicamente falando, a revelação específica. Então, pensando na revelação que foi nos dado aqui, o conhecimento de Deus, né, a revelação de Deus aos homens, nós dizemos que há a revelação geral, a revelação especial ou específica. E como é que funciona a revelação geral? Vamos entender o que é revelação geral. Geral já é no sentido de alcançar todos, então fica fácil para nós entendermos. É uma revelação que alcança todos os seres humanos, independente se ele é crente, se ele vai na igreja, se ele é ateu, independente do que seja ele. Se bem que não há ateu. Mas a revelação geral diz respeito a todos os tipos de pessoas. Alcança todos os tipos de pessoas. Então, eu vou já pedir para que abram os textos bíblicos. Eu peço para que quem que estava ali agora? A Su, né? A Su leia para mim Romanos 1, 19 e 20. Lá no fundo é a vez da Jocely. Lê o texto bíblico. Romanos capítulo 2, 14 e 15, a Jocely vai ler. Depois o Felipe vai ler para mim Atos 14, do 15 ao 17, está aparecendo aqui para nós, aqui, os 3 tipos de revelações que nós temos nas Escrituras quando diz respeito à revelação geral. Tá? Revelação geral de Deus. Então o primeiro texto que nós vamos ler é Romanos 1, 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então o texto mostra que há uma revelação geral de Deus através do quê? Das coisas criadas. Deus se revela a todos os homens através das coisas criadas. É perceptível que há um Deus. Então toda a criação é, na verdade, uma revelação geral de que há um Deus. Deus se revela através da sua criação. Também através da consciência. Romanos 2, 14 e 15, por favor, Jocely. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena,
tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunhos também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo-os. Então, Paulo mostra que os gentios, quando não tinham lei, quando não tinham revelação do Antigo Testamento, havia algo ali que mostrava para ele a revelação de Deus. Até eles obedeciam sem conhecer a lei. Era o quê? A consciência. A consciência de que existe um Deus. Eles obedeciam a lei sem conhecer a lei. A consciência também, ela é um atestado da revelação de Deus. Ela está no coração de todos os homens, conforme o próprio texto diz. E depois nós temos as providências de Deus, em Atos capítulo 14, 15 a 17. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Está falando que das providências, Deus mandou chuva. E a chuva caiu sobre o incrédulo, caiu sobre o crente, não faltou alimento, não faltou colheita, e às vezes até o incrédulo tem coisas melhores do que nós. Então a providência também, o livro de Atos nos mostra que é uma declaração da revelação geral de Deus. Deus se apresenta também provendo alimentos, chuva, estações, né? Deus se apresenta dessa forma, providencialmente. Então nós temos esses três tipos de revelação geral que é apresentado a todos os seres humanos: criação, consciência e providência. Mas o que essa revelação, que é de alcance universal, ou seja, que é para todos, inclusive os ímpios, né? O que essa revelação produz? Será que alguém pode ser salvo por causa dessa revelação geral? Qual é o resultado dessa revelação geral? O que ela produz? Ela produz, foguinho já indica, ser humano indesculpável diante de Deus, que foi lido pela Suelen. Depois de apresentar a criação aos homens, Paulo fala que por essa razão os homens são indesculpáveis diante de Deus. Então, o que a revelação geral produz? Ela não produz salvação, ela produz homens indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: não sabia. Está lá, sua consciência, as providências que eu mandei e toda a criação dão testemunhos de que eu existo. Bom, essa é a revelação geral. E agora nós vamos dar um salto na revelação específica. João 1,18, na ordem aí, Tamier, 1,18. Tiago lê 14,9. Colossenses 1,15, o Fabiano, para Núbia, né? Hebreus 1 ao 3. O Bruno, 2 Timóteo 3,16, que nós já conhecemos, já lemos até, né? Citei. O Bruno vai ler esse, 2 Timóteo 3,16. E eu volto aqui para o Kio novamente. Ele vai ler 2 Pedro 1:20 a 21. Bom, a revelação específica ou especial, o nome já diz. É uma revelação limitada, tá? De alcance limitado. E essa revelação, ela é a pessoa do próprio Jesus Cristo. Por isso ela é salvífica. Porque ela vai apontar para o Redentor. João 1,18, por favor, quem que vai ler? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou-se conhecido. Então ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou-se conhecido. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus. O verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Tiago, João 14, 9.
Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É aquela história de Felipe pedindo para ver o pai. E Jesus fala, tanto tempo no meio de vocês, e como é que você tem coragem de pedir uma coisa dessa? Quem vê o filho, vê o pai. Ele é a expressão máxima da revelação de Deus. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação, a expressão máxima da revelação de Deus. Vou ficar falando isso em todos os versículos para você guardar. Hebreus 1, do 1 ao 3. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Deus havia falado no passado de outras maneiras, né? Os profetas, ou seja, Deus havia trazido revelação ao povo através dos profetas, e o texto diz, mas nos últimos dias a revelação veio através de quem? Do Filho. Deus falou através do Filho. Ele é a revelação máxima, né? Ele é a expressão máxima da revelação de Deus. Então nós temos Jesus Cristo, a expressão máxima. E nós temos a Escritura também. E é importante nós ressaltarmos que a Escritura, ela aponta para Jesus. Porque a salvação só é dada mediante Jesus Cristo. Então por que a Escritura faz parte da revelação especial de Deus? Porque ela vai apontar para Jesus Cristo. Ela vai nos levar até Jesus Cristo. Vamos ler 2 Timóteo 3,16, que é o texto que já até mencionei. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda a Escritura, né, se referindo à Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus, porque ela aponta para a revelação, para a expressão máxima da revelação de Deus, que é Jesus Cristo. 2 Pedro, que também nós já lemos, vamos ler de novo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a Escritura é a revelação específica de Deus. Torno a lembrá-los. Faz uma setinha aqui, é que aqui o aplicativo não quer cooperar. Faz uma setinha aqui. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. Não são concorrentes entre si. Para eu ser salvo, ou é Jesus ou as Escrituras. Não. As Escrituras vai te levar para Jesus Cristo. Só que essa revelação específica, ela é limitada, né? Ela é limitada porque só diz respeito aos que creem em Jesus Cristo, aos que leem as Escrituras e chegam ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, é limitada. E o que produz essa revelação específica? Ela vai produzir seres humanos redimidos por Deus. Nós lemos 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Agora, por favor, leia o versículo 15 para mim. Quem que leu o 3,16? O Bruno? Então, Bruno, leia o 15 para mim, o versículo 15. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As sagradas letras que faz o quê? Sábio para a salvação. Sábios para a salvação. Então, ela é essa revelação limitada de Deus das Escrituras que aponta para Jesus Cristo, produz seres humanos redimidos. E depois Paulo fala, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela produz salvação porque ela é divinamente inspirada. Outro aspecto que é importante entendermos
para facilitar a nossa compreensão das Escrituras, é entender que a revelação de Deus, ela é progressiva. O que isso significa? Que há um progresso. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, você precisa ter isso em mente. Por quê? Às vezes você não vai compreender o texto porque a mente do autor ainda não tinha tal revelação que você encontra em outro livro mais à frente. Então nós dizemos o seguinte, que Adão, ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu uma revelação de Deus, mas a revelação que Adão recebeu não era como a de Jeremias. Porque Jeremias já tinha em suas mãos a revelação que Deus deu a Adão, a revelação que Deus deu a Abraão, a revelação que Deus deu a Davi, e agora ele tem mais revelação. E nós, 100% da revelação completa em nossas mãos. Então nós precisamos entender isso. Por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer. Adão e Eva esperaram pelo Messias? Sim? Todo mundo falou sim? Eu digo que não. Messias significa o quê? Rei. Na época de Adão existia rei, só tinha Adão e Eva. Ele nem sabia o que era Messias, nem tinha aprendido ainda. O que Adão esperava? O que ele tinha de revelação? O descendente da mulher. Quando nós chegamos aqui em Davi, a época do período monárquico, aquele descendente da mulher recebeu mais um nome, o Messias. Agora, Jeremias esperava o Messias, que era o descendente da mulher. Entendeu? Por quê? O termo Messias era simplesmente desconhecido para Adão. O Messias vai vir. O rei? O que é isso? Para que outro? Essa revelação, ela é progressiva. E nós chegamos aqui, nós sabemos que, pela própria Escritura toda, que ele é o descendente da mulher, que ele é o Messias, e por aí vai. Tá? Como assim? O conceito de redenção, da palavra redenção, é percebido mais tardio, porque o que é redenção? Redenção diz respeito a escravos. Redimir escravo, você pagar um valor para o escravo. Na época de Adão não tinha escravo. Quando Adão e Eva pecou ali, não tinha escravos ainda. Então, é um conceito posterior. Entendeu? Nós sabemos que é obra redentiva. Por quê? Nós vivemos, os mais velhos viveram aí no período da escravidão, sabe disso. Então, são conceitos que foram dados mais tarde. Mas o conceito de expiação, né, esse conceito já aqui no Éden, né, a morte do cordeiro para proporcionar roupas para eles. Então, são conceitos que nós temos todos eles agora, mas esses conceitos foram progressivamente dados ali. Então, é importante saber disso. De maneira que nós temos mais revelações do que Adão teve, né? Por exemplo, coitado de Jó. A gente lê o livro de Jó, pra gente é tranquilo. A gente tem o capítulo 1. A gente sabe que o diabo foi lá, e que Deus falou que ia guardar ele. Mas Jó não tinha. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele entra em desespero, o que está acontecendo comigo? Jó não tinha, né? Revelação progressiva. Depois de Jó, nós temos essa revelação, sabemos o que aconteceu. Jó não tinha esse conhecimento. Então, nós sabemos mais do que Jó o que aconteceu. Tudo bem? Tá? E no conceito de iluminação? Nós não temos mais revelação hoje, nós não temos mais inspiração, o que nos sobra? O que eu oro para o Espírito Santo fazer? Eu oro para que o Espírito Santo me ilumine. Iluminação nós temos, nós precisamos, e sem ela nós não entendemos as Escrituras. Então o conceito de iluminação está ligado com a revelação específica. Eu peço iluminação para entender a revelação específica. Por quê? Porque a revelação específica não é a revelação geral. Oi? Porque a revelação geral não salva. Senhor, me ilumina para entender a revelação geral. Você é indesculpável diante de Deus. Legal. Nem preciso pedir iluminação, já está iluminado. Mas eu preciso da revelação específica. Porque as Escrituras apontam para o Salvador. Eu preciso entender a obra de Cristo na cruz. Me ilumina. Senhor, ilumina meu Pai para que ele entenda o Evangelho. Senhor, abra a mente dele. Né? É o conceito de iluminação. Sem iluminação, que é a atuação do Espírito Santo, é impossível nós entendermos e compreendermos as Escrituras. Porque as coisas espirituais, exatamente.
Você precisa do Espírito Santo para entender. Então, o conceito de iluminação é presente em nós nessa vida. No céu, nós não precisaremos de iluminação. Nós estaremos diante do iluminado. Nós não precisamos mais disso. Então, esse conceito de iluminação é importante a gente guardar. Bom, a concepção de Jesus a respeito das Sagradas Escrituras é importante para nós entendermos isso. O que Jesus pensava do Velho Testamento? Não havia Novo Testamento, Jesus estava aqui ainda nesse período aqui, então o Novo Testamento não havia sido escrito. Então, como Jesus olhou para as Sagradas Escrituras do Velho Testamento? Primeiro, nós observamos que ele usou a própria Escritura. Quando estou falando de Escritura agora, estou falando do Antigo Testamento. Tá? Quando Paulo diz toda a Escritura é divinamente inspirada, ele estava falando do Antigo Testamento também. Não tinha Novo Testamento, né, canonizado ainda. Jesus usou a própria Escritura na tentação, citando Deuteronômio. Então Jesus confiava na autoridade das Escrituras. Outra coisa, Jesus destacou que ele era o cumprimento do Antigo Testamento. Ele olhou para as profecias do Antigo Testamento, sou eu. Estou lá. Considerando os livros como sendo divino. Ai, filho. Apareceu. Afirmou que encontramos vida eterna nas Escrituras. João 5,39 diz isso. Vocês estudam as Escrituras porque pensam ter nelas vida eterna? Pois bem, é ela que fala de mim, né? E nós temos Jesus afirmando que o Espírito Santo falou através dos autores bíblicos, tá? Jesus disse isso, que o Espírito Santo atuou nos autores bíblicos. E nós temos Jesus realçando a perenidade da lei dos profetas, quando ele diz que não passará nada, né? Não cairá nada da lei, pode passar os tempos que for, e não cairá nada da lei. E depois, Jesus aceitou a historicidade de eventos questionáveis. Por exemplo, os teólogos liberais, que não acreditam na inspiração da Bíblia, dizem que Jonas não esteve dentro de um grande peixe. Jesus citou esse episódio como sendo verídico. Jesus disse, vocês querem um sinal? Não vou dar nenhum sinal para vocês. O único sinal que vocês terão é o do profeta Jonas. E menciona esse episódio questionáveis, né, da ótica dos liberais. Então Jesus afirmou que era histórico isso, não era apenas uma fábula. E afirmou que as Escrituras não podem ser anuladas, tá? Não podemos cancelar as Escrituras. Depois Jesus, em Mateus 22, 29, destacou a importância de se conhecer profundamente as Escrituras, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse dia. Valorizou detalhes gramaticais do texto sacro, né? Ele valorizou, ele falou nenhum menor, né? Nós não temos essa letra que ele usou lá, mas a menor pontuação será removida, né? Ela vai permanecer. E, por último, mostrou que as Escrituras continuam sendo um instrumento usado pelo Espírito Santo ainda hoje. Ainda hoje, continua. E, para encerrar esse período, para nós olharmos a revelação geral de Deus através das providências, não veio o meu último slide, mas tudo bem. Era para concluir, é uma frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui, rapidinho para nós concluirmos. A frase é a seguinte, é de um ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Diz o seguinte, o conhecimento aprofundado da Bíblia vale mais do que um diploma universitário. Tá? O conhecimento aprofundado da Bíblia vale mais do que um diploma universitário. Ele era um cristão, evidentemente, por afirmar isso, e essa verdade também fica em nossas mentes, né? Jesus falou da importância de se aprofundar, e eu penso que deve ser essa a motivação de vocês estarem aqui estudando. Tá? Por que vocês estão estudando? Para vocês servir o Senhor melhor. Por que vocês estão estudando? Para servir a igreja melhor. Então aprendam isso. Não adquiram conhecimento simplesmente por adquirir, tá bom? Para servir a igreja, para servir a Deus melhor. Vamos encerrar essa parte. Depois o Carlos vem à tarde. Eu tinha ainda uma brincadeira para fazer com vocês. Se der tempo, a gente faz uma dinâmica. Pedro diz,
Portanto, estai-vos preparados para responder com temor e mansidão a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós precisamos desses conhecimentos para nos prepararmos para responder com temor e mansidão a todos que pedirem a razão da esperança que há em nós. Alguém tem aviso?